Capítulo 2929 O caminho à frente. Parte 1 Ninguém sabe como Trude identificou e despertou o potencial oculto de suas linhagens adormecidas. Lito disse. Mesmo com a ajuda de Ufil, isolar os marcadores que permitiram que ele evoluísse para um dragão de 7 cabeças pode levar décadas. Replicar o processo sem o uso de magia proibida vai exigir ainda mais tempo. Se você aceitar participar da pesquisa, no entanto, comparando as forças vitais dos membros da sua família com as suas, as hidras devem ser capazes de identificar o que todos vocês têm em comum. Nesse ponto, eles serão capazes de programar o harmonizador para ativar uma linhagem específica em vez de remodelar toda a força vital. O efeito duraria apenas enquanto o sujeito estivesse acima de um geyser de mana, mas ao estudar as mudanças durante a evolução forçada, as hidras podem encontrar uma maneira de torná-lo permanente, se não mesmo despertar uma linhagem adormecida sem o harmonizador. Vocês ajudariam o Fio, suas famílias e o Conselho das Bestas. As bestas divinas perdidas se voltaram para Legain antes de responder. Vai precisar muito mais do que isso para você ganhar uma segunda chance, mas é um começo. O guardião disse. Você tem minha permissão para participar da experimentação, se é isso que você quer. Permissão, não ordem. Correto. Leari perguntou e Legain assentiu. O que temos a perder? Opius disse. Qualquer besta imperador que nos conheça e possa reconhecer nossa assinatura energética viverá cerca de 3.000 anos. Em vez de apenas esperar que todos se esqueçam de nós, podemos muito bem fazer alguma coisa. Não gosto da ideia de me tornar o sujeito de teste das hidras, especialmente depois de suportar os experimentos que Shedrus primeiro e a verdadeira rainha depois nos fizeram passar. No entanto, prefiro fazer isso e respirar ar fresco do que ficar preso dentro dos biomas de Legain até esquecer como é a verdadeira Mogar. Esta é nossa oportunidade de sair e começar a consertar a bagunça que contribuímos para criar. Sacrificamos inúmeras vidas e destruímos cidades inteiras, pensando que era necessário salvar o reino Grifon. Infelizmente, a única ameaça ao reino era Trude e estávamos presos demais em nossa raiva hipócrita para questionar suas ações e motivos. Isso é assumindo que Legain tem nos dito a verdade. Leari apontou. Mesmo se ele estiver certo, como podemos ter certeza de que não estamos sendo manipulados novamente? O Conselho pode nos querer por nossos poderes, assim como a verdadeira rainha. Se as hidras aprendem a reproduzir nossas habilidades e a usá-las de forma errada, como isso seria diferente? Fácil. Faluel deu um passo à frente, colocando-se entre o dragão de 7 cabeças e o Thunderborn. Veja o que aconteceu com o reino com seus olhos e ouça o que seus inimigos e aliados do passado pensam de você com seus ouvidos. Posso lhe mostrar as regiões envolvidas no conflito e deixá-lo testemunhar as consequências de suas ações. Eu me ofereço como seu guardião e guia até que você se decida. Não peço nada em troca. E se você escolher não ajudar as hidras com nossa pesquisa, você tem minha palavra de que não revelarei sua sobrevivência ao Conselho. Por que você faria isso, hidra? Leari perguntou, seus olhos estreitados em suspeita. Nós não somos do seu sangue e se recusarmos sua oferta, você não terá nada a ganhar. Porque eu também não tenho nada a perder, a não ser um pouco de tempo. Faluel deu de ombros. O que você quer dizer? Perguntou Gulfort, o cão da lua. Não sou nenhuma santa, apenas prática. Ela respondeu. Mesmo se eu te tirar daqui, você ainda estará sob a vigilância de Legain. Tente qualquer coisa engraçada e o avô vai fazer você se arrepender de ter nascido. Isso é certo. O guardião bufou. Você está vivo por minha causa. Você é minha responsabilidade, não importa onde esteja. Meu ponto é exatamente esse. Faluel assentiu. Você não é uma ameaça para mim ou para ninguém no reino. Se você acabar se recusando a ajudar, você vai ficar preso aqui por milênios, o que é punição suficiente para mim. Contar tudo para o Conselho não resolveria nada além de azedar o relacionamento entre Legain e os despertos e trair sua confiança em mim. A Ira fez uma pausa, deixando as bestas divinas perdidas ponderarem suas palavras.
Antes de tomar uma decisão, considere isso. Faluel disse depois de perceber com visão de vida que tentáculos de mana agora conectavam os antigos generais de Trude em um elo mental. Esta é sua oportunidade de compartilhar seu lado da história, de explicar por que você fez o que fez em vez de ser lembrado como monstros sanguinários. Além disso, ao ajudar as hidras, você estaria ajudando todas as bestas divinas menores. Você melhoraria a vida das futuras gerações de sua linhagem. Talvez não seja o suficiente para limpar seus nomes, especialmente se o projeto falhar, mas ainda seria uma prova de sua boa vontade. É mais do que isso. Legain entrou na conversa. Ações falam mais alto do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia. Como eu disse quando te trouxe aqui, não vou deixar você ir a lugar nenhum até que você me prove que está arrependido por suas ações e tenha feito as pazes por elas. Não pense que você tem que esperar no conforto da minha casa e depois dizer que está arrependido. Se eu não estiver convencido da sua sinceridade, você vai ficar aqui até o dia da sua morte. Como estava claro que a escolha era entre esperar que os membros do atual Conselho Desperto morressem e então começar a espiar seus crimes e começar a trabalhar imediatamente, as bestas divinas perdidas precisaram de apenas alguns minutos para tomar sua decisão. Aceitamos sua oferta, Hydra. Leari falou por todos. Vamos testemunhar o que aconteceu com o Reino Grifon sob sua supervisão. Mas esteja avisado. Se até o final da nossa viagem eu não mudar de ideia sobre a realeza e o conselho, prefiro passar o resto da minha vida como um rato enjaulado do que ajudar aqueles que me colocaram nas mãos de Shedros. E eu também, disse Gulfort, seguido rapidamente pelo resto do grupo. Eu? Proteus perguntou. Não sou uma besta divina, mas posso replicar seus poderes quase à perfeição. A oferta é válida para mim também. O Doppelganger agora podia replicar até 2 órgãos de mana pertencentes a uma besta divina enquanto tomava sua forma. Conjurar mais e misturar os atributos pertencentes a diferentes linhagens ainda era impossível para ele. Legain não tinha ideia se era devido ao fato de que um núcleo de Proteus ainda era verde brilhante, porque ele ainda não havia dominado suas habilidades de linhagem após ser infundido com ambrosia, ou se era simplesmente impossível. Quanto mais, melhor. Eu acho, Faluel tentou dizer quando o pai de todos os dragões a interrompeu. Você tem permissão para acompanhar seus companheiros em suas viagens, mas não para participar dos experimentos. Por quê? Proteus perguntou. Porque eu sou o único que está proibido de buscar perdão? Como meus crimes são piores do que os dos meus companheiros? Não são. Legain balançou a cabeça. Pelo contrário, sua penitência será muito mais leve. Capítulo 2930 O caminho à frente, parte 2 Naquela época, você era apenas um recém-nascido e não posso culpá-lo por sua falta de julgamento. Além disso, você e seus filhos fizeram pouco além de espionagem. Vocês, Doppelgangers, não lideraram tropas em batalha nem massacraram os soldados do reino. Seu papel na guerra do Grifon foi mínimo. Então por quê? Proteus repetiu. Porque Jormung considerou você como um filho e eu vou honrar seus desejos. Eu não vou colocá-lo em perigo. O guardião respondeu. Se o conselho descobrir que você sobreviveu, a pesquisa sobre os harmonizadores desaparecerá em segundo plano. A única coisa com que todos se importarão é em replicar seus poderes e, se isso for impossível, o conselho exigirá que você seja morto pelo bem maior. A existência de um ser que pode replicar, mesmo que parcialmente, todos os tipos de habilidades de linhagem é muito perigosa. Especialmente se sua futura prole retém a mutação causada pela exposição à ambrosia. Até que você domine suas habilidades e entenda seus limites, revelar sua presença não lhe dará uma chance de redenção, Proteus, apenas a morte. Por um momento, Faluel sonhou em combinar olhos de dragão e redemoinho da vida em batalha, usando o primeiro para detectar a fraqueza nas magias do inimigo e o último para explorar esse conhecimento para um contra-ataque mortal. Então, ela percebeu que se todos pensassem o mesmo, o Doppelganger não seria diferente da Torre de Solos.
Um segredo que tinha que ser mantido a todo custo para evitar que Mugar fosse devastada por guerras. Eu entendo, mas ainda acho injusto. Proteus assentiu. Deve haver algo que eu possa fazer para ganhar minha liberdade. Desejo me reunir com meu irmão antes que ele se esqueça de mim. Eu entendo sua frustração, mas isso não é da minha conta. Legain suspirou. Você e sua prole são uma ameaça para todos os seres vivos. Pouquíssimas pessoas sabem como lidar com sua espécie, vocês se reproduzem facilmente e foram doutrinados desde o nascimento. Cada doppelganger é semelhante a uma criança empunhando um conjunto de artefatos poderosos. Vocês todos têm apenas 1 ano e meio de idade e tiveram uma vida protegida. Primeiro dentro do Grifão Dourado e agora no meu covil. Qualquer coisa que faça um doppelganger disparar pode transformar uma área povoada em um ossário. E esse é um risco que não vou correr. Quanto a você, Proteus, você é ainda pior. Você é um garoto raivoso usando uma armadura da fortaleza real. Não há como dizer a destruição e o caos que você pode causar se for provocado ou irritado por pessoas falando sobre sua mãe. Com essas palavras, Proteus encolheu os ombros em decepção. Não só porque a ideia de ficar preso enquanto o resto de seus irmãos dava o primeiro passo para recuperar sua liberdade doía, mas também porque ele reconhecia a verdade neles. Infelizmente, o guardião estava longe de terminar. Para piorar as coisas, devido à intromissão de Trude, nem eu tenho ideia de como sua espécie deve agir. Os doppelgangers devem ser mansos ou agressivos. Seu ciclo reprodutivo é rápido ou lento. Quanto tempo leva para cada um de vocês atingir a maturidade e o que o pai doppelganger deve ensinar ao recém-nascido antes de deixá-lo sozinho? Proteus e o resto dos doppelgangers levantaram um dedo ou abriram a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi a primeira vez na vida que eles formularam tais perguntas e a percepção de que nenhum deles jamais havia pensado sobre assuntos tão cruciais antes foi mais do que chocante. Devido ao treinamento de Trude, os doppelgangers eram dóceis com suas famílias e hipócritas com todos os outros, mas isso somente porque seguiam os planos de Trude. Eles não tinham interesse em enganar as pessoas ou tomar o lugar delas agora que a Guerra dos Grifões havia acabado. Além disso, e os inimigos naturais? Os doppelgangers eram o fruto de uma evolução natural forçada que provavelmente ocorreu séculos, se não milênios, antes do tempo. Seus antepassados, os Slimes, ainda eram criaturas irracionais que agiam apenas por instinto e eram incapazes de pensamento racional. Se não fosse por Trude escravizá-los com a matriz lealdade inabalável e forçá-los a executar uma técnica de respiração, Proteus nunca teria nascido. Ele gerou muitos filhos não porque queria, mas apenas porque Trude precisava de Slimes mais evoluídos para fazer experiências com eles e aprender sobre as habilidades da raça que ela havia criado. Então, o resto dos doppelgangers nasceram para ajudar nos esforços de guerra da Rainha Louca. Mais uma vez, foi algo forçado, feito pelo que era percebido como uma necessidade e por lealdade. Mais de 1 ano se passou desde que Proteus e seus filhos se mudaram para dentro do covil de Legain. Nenhum deles sentiu a necessidade de se reproduzir. Eles não pareciam crescer ou envelhecer com o tempo. A única coisa que mudava era sua massa e isso dependia unicamente da quantidade de comida que comiam. Quanto a como cuidar de seus recém-nascidos, os doppelgangers também não tinham a mínima ideia. O mais novo entre eles nasceu dentro do Grifão Dourado e sempre foi a Rainha Louca quem cuidou da educação deles. Os doppelgangers passaram seu tempo dentro do covil de Legain lamentando a morte de sua mãe e seu sonho primeiro e depois se acostumando com seu novo lar. Legain era um guardião justo, deixando-os livres para aprender um ofício, estudar ou praticar magia com base nas preferências individuais de seus prisioneiros. Proteus e seus filhos estavam ocupados demais desenvolvendo seus núcleos de mana e explorando o espaço continental dos biomas para se fazerem tais perguntas. Legain deu-lhes tempo para perceber o abismo de sua ignorância antes de retomar seu discurso. Apesar das minhas objeções, vejo valor em seus argumentos. Há apenas uma quantidade limitada de coisas que você e seu povo podem aprender em um ambiente controlado.
Além disso, não seria justo com o resto dos doppelgangers deixar Proteus sair e explorar com Faruel enquanto eles estão escondidos aqui. Então, eu pensei em uma solução que deve deixar todos felizes. Vou deixar vocês saírem por um tempo, mas apenas sob algumas condições estritas. Primeiro, vocês todos ficarão dentro do Império Gorgon e na região da capital. Enquanto estiver tão perto do meu covil, não precisarei de foco para segui-lo e garantir que você não estrague tudo. Segundo, vou dividi-lo em 3 grupos, um para cada raça, e fazer com que você experimente viver sozinho entre eles. Um doppelganger podia replicar as características e habilidades físicas de plantas, humanos e feras, enquanto mortos-vivos estavam fora de questão. Mortos-vivos não eram algo que pudesse ser imitado e os poderes de um núcleo de sangue não tinham nada a ver com o cadáver que ele habitava. Vocês estão proibidos de ajudar uns aos outros. Vocês estão proibidos de lutar, mesmo para autodefesa. Matar vocês é quase impossível, então se algo der errado, vocês têm minha permissão para mudar de forma em qualquer forma que acharem adequado e escapar. Você só pode recorrer à violência para defender outra pessoa. Continua no próximo vídeo.